gente, beleza? 9 horas e 49 minutinhos, 9h49 aqui em Nazarezinho. Como a gente tinha anunciado durante a semana, a gente vai conversar hoje aqui com a advogada, a doutora Tamílis Linhares, que é da cidade de Souza. E ela veio aqui para tirar algumas dúvidas dos nossos ouvintes e falar também um pouquinho sobre o seu trabalho que ela vem desenvolvendo ao longo desse tempo. Então, trazer o bom dia dela aqui no programa. Doutora, bom dia e seja bem-vinda. Bom dia, Elifran. Bom dia a todos que estão na escuta. Estou em casa, viu? Nazarezinha não veio muito aqui, mas eu me sinto em casa. Tenho familiares aqui, tenho muitos clientes também. Então, bom dia a todos que estão aí na escuta. Beleza. Doutora Tamílis, como eu falei para você aqui em off e falar também aqui ao vivo, eu costumo dizer que aqui nem é um podcast, nem é uma entrevista de rádio, é um bate-papo, não é isso? Porque a gente deixa sempre o convidado à vontade para falar, para explicar sobre o determinado assunto. Então, seja bem-vinda, certo? A nossa humilde espaço. Só me dê a pausa, porque senão eu passo o dia todinho aqui, viu? Conversando. Eu gosto muito de conversar. E registrar, né, aqui a presença mais uma vez de doutor Francisco Júnior, né, que é advogado aqui da cidade, e meu amigo Eduardo Betts, marcando presença. Sim, doutor Francisco é um parceiro nosso lá do escritório, um advogado ímpar. Obrigada pela presença, doutor. E para começar aqui, eu queria que você falasse para a gente aqui, desse uma resumida sobre sua trajetória profissional, né? Como você, o que fez você escolher direito, né? Cursar o curso de direito. E se você tinha em mente outra profissão ou sempre foi ser advogada? Olha, Lifran, eu sempre quis ser advogada. Na verdade, eu sempre quis fazer direito, né? Advogada não, mas direito sim. Sempre fui muito de pulso forte, né? Pulso firme, desde criança. E meu pai sempre dizia, essa menina vai ser delegada. Era delegada. Só que aí eu passei, fiz o curso de direito, fiz aqui na cidade de Souza mesmo. Porque eu sou de Campina, mas eu moro em Souza desde 2 anos de idade, então eu me considero souzense. E aí eu comecei a cursar a faculdade, não pensava em advogar, mas quando eu terminei, caí de paraquedas. Acredito que muitos, né, doutor Francisco? Muitos colegas nossos acabam caindo de paraquedas na advocacia, e foi o meu caso, e me apaixonei. Logo comecei a atuar com direito previdenciário, né, que é uma paixão minha desde a faculdade. Já fui conciliadora da Justiça Federal, já trabalhei no Sindicato Rural lá de Souza. Então, assim, eu sempre já tinha essa pretensão de atuar com direito previdenciário, porque é um direito que socorre àqueles que realmente necessitam, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que ainda não têm informação, não sabem dos seus direitos. E aí foi dessa forma. Comecei a advogar e me apaixonei, hoje já fazem 5 anos. Eu estou nessa luta, sou apaixonada pelo que eu faço. Então, não pensei nunca em fazer outro curso. E é isso, sigo na luta, junto com os meus demais colegas que também seguem nessa batalha diária, que é a advocacia. Beleza. Para a gente começar aqui, a gente vamos começar já com uma pergunta aqui da nossa ouvinte. Deixa eu mandar um abração para ela que está ouvindo a gente lá na terrinha. Alô, Micaele, um abração para você. Ela diz, bom dia, gostaria de fazer 2 perguntas para a doutora Tamílis. Para encaminhar a natalidade, só dá a entrada após o nascimento do bebê? Primeira pergunta. E a segunda. E com quanto tempo é preciso estar colaborando a um sindicato para poder encaminhar a natalidade? Se você puder tirar essa dúvida, desde já agradeço. Micaele, né? Bom dia, Micaele. Obrigada pela sua participação. Olha, veja bem, a natalidade que ela fala aí é o salário maternidade, certo? Que é um benefício. Ela, pelo visto, ela é rural, né? Porque ela falou aí no sindicato, então é o salário maternidade rural. Você pode dar entrada no nascimento, né? No momento que a criança nasce ali, ou até depois, e também 28 dias antes do parto, já é possível você requerer esse benefício. E quanto à questão do sindicato, eu acho que isso aqui já foi falado, eu assisti um pouquinho da entrevista da outra vez do doutor da Roça, mas não é preciso pagar sindicato para dar entrada num benefício. Certo, gente? Olha, não é preciso, não é necessário, não é um requisito pagar o sindicato
para dar entrada em qualquer benefício rural, não só o salário maternidade. Claro que quem tem o sindicato tem aquela questão do apoio do sindicato, isso aí é um âmbito deles, né? A gente não entra muito nesse mérito porque não é da nossa alçada. Mas, assim, ter o sindicato em dia não é um requisito para requerer qualquer benefício previdenciário. E se você tiver, ótimo, é uma prova a mais ali que você realmente é da roça, que você é agricultor. Mas se você também não tiver sindicato, não é por conta disso que você vai ter seu benefício indeferido. Nem por não ter sindicato, nem pelo sindicato estar em atraso, porque muita gente acha que tem que colocar em dia para dar entrada num benefício, né? E isso é mito, isso não é verdade. Então, acredito que eu respondi a pergunta dela e não há necessidade de colocar o sindicato em dia para requerer, não. Doutora, eu queria que você também passasse aqui para os ouvintes, você que entende do assunto, você explicasse para as pessoas, que eu creio que tem muita gente que se faz essa pergunta. O que realmente é previdência social? Como funciona? Olha, a previdência social tem a questão da saúde e a seguridade social, certo? A previdência social está nessa parte da seguridade social. São aquelas pessoas que vão precisar da assistência ali do Estado e, para essas pessoas, elas precisam ter uma contribuição, elas precisam verter essa contribuição para terem direito aos benefícios previdenciários. Então, não é todo mundo que tem direito ao benefício previdenciário. É só aquelas pessoas que contribuem, vertem contribuições. É como um seguro. A gente contribui, e na hora que a gente precisar, a gente vai poder requerer um benefício ali da Previdência Social. Então, a Previdência Social está ali para deixar a pessoa que contribui, o segurado, protegido para qualquer infortúnio. Sofreu um acidente, vamos pedir um auxílio-doença, um auxílio-acidente. Vai ter filho, vamos pedir um salário maternidade. Está acometido de alguma doença, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, né, que hoje a gente já tem outras nomenclaturas, mas ainda é conhecido como esses nomes. Então, assim, a Previdência Social ela está ali para proteger o segurado que verte as contribuições para a Previdência. Aí já entra aquela pergunta, doutora, mas eu nunca contribuí para a Previdência Social, eu não tenho direito a nenhum benefício? Aí eu já posso dizer que sim. Mesmo você não contribuindo, você tem direito a um benefício, mas aí é um benefício assistencial, né? E não um benefício previdenciário, que é justamente para as pessoas que não contribuem, que é o conhecido LOAS, né? Que, na verdade, o nome do LOAS é o Benefício de Prestação Continuada. Inclusive, já era a próxima pergunta. O William, ele mandou perguntar aqui, o William lá de Cajazeiras Velha. Ele mandou uma pergunta aqui. Bom dia, Lifran. Pergunta a doutora aí, quem nunca contribuiu com a Previdência Social tem direito à aposentadoria e por quê? Pronto, William, acho que eu já comecei a responder a sua pergunta, né, William? Estava adivinhando. Olha, como eu falava, se você nunca contribuiu, você pode ter direito sim. Não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial. E esse benefício assistencial, ele pode se dar de duas formas. As pessoas que são idosas, ou seja, que possuem 65 anos ou mais, que nunca contribuíram ou que já contribuíram há muitos anos e deixaram de contribuir, elas podem requerer, ao completar os 65 anos de idade, o benefício assistencial, que a gente chama de BPC ou LOAS, e é o BPC idoso, porque é para aquelas pessoas que já estão ali com 65 anos ou mais. E existe também o BPC deficiente. E como é esse BPC deficiente? Qualquer pessoa, não importa a idade, que nunca contribuiu ou que já contribuiu e não contribui mais, ela vai poder pedir. Aí entra a questão dos autistas, que agora está com muita frequência, né? As crianças que são diagnosticadas com autismo, e as mães chegam no escritório e dizem, doutora, eu vou aposentar meu filho, eu quero aposentar meu filho. Eu digo, olha, aposentar você não vai porque ele nunca trabalhou. Aposenta quem trabalha, não é verdade? Eu digo, olha, a gente tem o BPC, que é um benefício para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Aí você pode dizer, mas autismo é deficiência? Não é só deficiência física, é uma deficiência sensorial, visual, física. Então, qualquer problema que tenha impedimento a longo prazo, qualquer doença ou qualquer problema de saúde que dê um impedimento a longo prazo à pessoa, ela vai poder requerer esse BPC deficiente. Lembrando, né, doutor Francisco aqui sabe, que precisa se encaixar aí nos requisitos da renda. Né? Não é só ter a idade 65 ou mais, não é só ter a deficiência que tem esse impedimento a longo prazo. É preciso também se encaixar no requisito renda. Esse requisito hoje é 1/4 do salário mínimo, a renda por pessoa, ou seja, temos um grupo familiar ali de 2 pessoas. Cada pessoa tem que ter 1/4 do salário mínimo para poder requerer esse benefício. Então, assim, são vários requisitos,
certo? Mas que é possível sim, uma pessoa que não contribuiu nunca e uma pessoa também que já contribuiu e não contribui mais requerer o benefício no INSS. Beleza. Dando sequência aqui, são 9 horas e 59 minutinhos. Estamos conversando aqui com a advogada doutora Tamires Linhares. E a gente dando sequência aqui à nossa conversa, abraçando a cada um de vocês que está chegando na nossa live aqui. Lembrando que esse vídeo vai ficar disponível no nosso canal depois, tá bom, gente? E a gente dá uma passada aqui nos nossos parceiros fortes, claro. E a gente está aqui em nome de Cardiomed, em nome de Custo Clima, Souza Lanches, Lojas Sou Mais, Mendes Bebida, Chico Autopeças, Araújo Móveis, Doutora Radassa Rodrigues, WTEC, Essencial Estética, G-Mídia, Enzo Serralharia, o Rede Pastel, New Line Telecom, Farmácia Bem-Estar, Madeireira Central e Farmácia Droga Vida. Especial Gourmet. Dando sequência aqui à nossa programação, abraçando a cada um de vocês que também está interagindo através do streaming aí do Rádiosnet, né? Meu amigo Denis ouvindo a gente lá em São Paulo. Quem está ouvindo também é Dales, né? Meu amigo Neto, caminhoneiro na estrada, mas ouvindo a gente. Obrigado pela audiência. Vamos mais uma pergunta aqui. E essa pergunta aqui eu elaborei para a doutora, que é um tema que as pessoas também têm dúvida, né? O que é auxílio acidente e quem tem direito? Antes de responder, eu queria também aproveitar o ensejo, né, para mandar um abraço para minha amiga Radassa, né? Você falou aí dela agora, uma grande amiga minha. Mandar um abraço também para o pessoal aqui de Nazarezinho, meus familiares, né? Pipinha, Maria, esposa do finado Decal, Luma. Tem uns clientes meus também queridos aqui, Francisco, seu Josué, Silvio, me ajuda aí. São os clientes nossos daqui, então queria mandar um abraço para todos que nos escutam nesse momento. A pergunta foi sobre auxílio, acidente e o que faz. Quem tem direito? Pronto. Eu acho que eu já falei até um pouquinho lá no começo, né? Porque o auxílio acidente, ele é um benefício que a gente costuma dizer que é indenizatório. Por quê, doutora, é indenizatório? Porque você sofre um acidente e acidente de qualquer natureza, não precisa ser só um acidente de trabalho, porque tem esse costume de imaginar que só precisa ser um acidente de trabalho. Um acidente de qualquer natureza, até mesmo em casa, você sofreu ali um acidente. O que é que acontece? Inicialmente você dá entrada no auxílio-doença. Aí você recebe ali o auxílio-doença. Ficou bom, o auxílio-doença é cessado. Só que você ficou com uma sequela, a redução da capacidade. Ou seja, vamos supor que eu tenho muitos clientes que perdem o dedo, né? Aí, o que é que acontece? Há uma redução da capacidade laboral daquela pessoa. Ela já não consegue mais trabalhar como trabalhava antes. Mas ela está trabalhando. Pode trabalhar de carteira assinada? Pode, para receber o auxílio acidente. Só que tem que entender que é preciso haver essa sequela, essa redução da capacidade do trabalho. E aí, quando há essa redução, a gente faz o requerimento do auxílio acidente, certo? Aí você recebe. Eu digo sempre assim, gente, vocês vão receber para o resto da vida até o dia que se aposentar. Porque só perde esse benefício se você se aposentar. Não tem como fazer essa acumulação dos dois. Então, até eu me aposentar, eu vou receber esse auxílio acidente. E qual é o valor desse auxílio acidente? É 50% do salário de benefício. Por exemplo, o agricultor que se aposenta com um salário mínimo, ele vai receber a metade de um salário mínimo desse auxílio acidente. Já outras pessoas que recebem um pouquinho mais, vai ser a metade do valor, certo? Por exemplo, no caso, eu vou passar por esse processo, eu já estou lutando por esse direito, porque eu faturei minha perna e eu fiquei com redução. Fiquei com o joelho comprometido, certo? Aí eu já tô com laudo já para mim dar entrada. No caso, doutora, nós que somos vigilantes, por exemplo, pode ser qualquer pessoa, vou estar vigilante, né? Uhum. Nós temos adicional, tem deles que tem adicional noturno, adicional de periculosidade. É 50% do valor líquido do salário de base que é recebido, certo? O salário base é feito em cima, o cálculo é feito em cima do salário base. Então, pegou o seu salário base, é 50% do valor. E você pode continuar trabalhando normalmente. Vai vir acrescido. Por isso que a gente diz que é um benefício indenizatório. Ele vem acrescido ali da sua remuneração mensal.
Mas é um benefício que é pouco conhecido, pouco requerido ainda. As pessoas recebem o auxílio-doença e, quando terminam, não sabem que tem esse direito. Tem gente que não acredita. Ou que não acredita, certo? Eu falando para uma pessoa lá, lá em Souza, e a pessoa disse, não existe isso. Eu peguei um vídeo e escuta ela falando. Uma vez comprovado na perícia médica, é claro que vai ter que passar pela perícia médica, né? Mas uma vez comprovado na perícia que há aquela redução da capacidade laboral, é preciso sim fazer o requerimento, porque é um direito seu. Beleza. Dando sequência aqui à nossa programação, vamos ouvir aqui mais uma pergunta. Vamos ouvir um áudio agora, viu? Bom dia, Elifran. Bom dia para todos que estão aí na escuta. De volta, Elifran, passando aqui para mim fazer aí. Bom dia para nossa amigona aí, para a doutora Tamires. Eu gostaria de fazer uma pergunta à Tamires. Quem contribuiu por 9 anos tem direito à aposentadoria pelo INSS ou tem que ter mais anos? Como é que é? Valeu. Que Deus abençoe você. Sucesso aí na sua carreira. Um cheiro, Elifran. Um abração para a galera que está aí na escuta do programa. Carrapateira, diretamente de Feira de Santana, na Bahia. Vânia, obrigada, Vânia, pela sua participação. É de Carrapateira que ela fala? Ela está em Feira de Santana, só que ela é de Carrapateiras. Ela é de Carrapateiras. Um abraço, então, para todo mundo lá de Carrapateiras e de Feira de Santana, né? Está chegando longe o programa. Vânia, é o seguinte, a gente precisa, no seu caso, a gente precisaria, claro, fazer uma análise, mas desde já eu já posso lhe responder. 9 anos não é suficiente para requerer nenhuma aposentadoria no INSS. Agora, às vezes você acha que tem 9 anos, mas pode ter mais tempo. Que é uma coisa que a gente sempre gosta de falar, que tem formas de se aposentar mais rápido e as pessoas ainda não conhecem. Por exemplo, se a senhora tem tempo rural, ou seja, trabalhou na roça, até 91 esse tempo ele é reconhecido, homologado pelo INSS, sem a necessidade de contribuição. Então, comprova que estava trabalhando na roça até 91 e já pode somar esse tempo junto com esses 9 anos que a senhora tem. Também tem outras coisas que acabam aumentando, doutor Francisco, o tempo da contribuição. Por exemplo, tempo que trabalhou como jovem aprendiz, aluno aprendiz, tempo de homens que serviram ali, tempo de serviço militar. Então, assim, existem algumas formas que vão aumentar ali o seu tempo de contribuição e é possível fazer o requerimento. Agora, com 9 anos, esse tempo, só esse de 9 anos, não vai ser suficiente para requerer uma aposentadoria. Lembrando, Elifran, que agora, depois da reforma, né, que nós tivemos em 2019, mudou muita coisa. Eu posso garantir aqui que não foi para melhor. O segurado ele foi altamente prejudicado. Veja, por exemplo, a questão da pensão por morte, que é uma coisa que a gente faz muito lá no escritório. Antigamente que eu digo, é antes da reforma de 2019. Morria ali o marido ou a esposa, e o cônjuge que ficou ali vivo, ele ia fazer o requerimento da pensão por morte. Geralmente recebia o valor inteiro que a pessoa recebia e também recebia para o resto da vida. Hoje não é mais assim. Hoje a pessoa vamos supor um caso aqui para dar um exemplo. Meu marido faleceu e eu vou dar entrada numa pensão por morte. O que é que acontece? Hoje o cálculo é de 60% do valor que ele recebia. 50% mais 10% para mim, que sou dependente. Quer dizer, ele recebia R$3.000, R$4.000. Quando calcular ali 60%, minha pensão vai ficar de 2.000, uma média. Então, veja, uma redução drástica no valor da pensão por morte. Né? Antigamente não existia isso. E ainda tem a questão do tempo. Só recebe vitalícia a pensão por morte hoje quem tem mais de 45 anos de idade. Então, se eu tenho 18, 20, 22, eu tô novinha ainda, eu estou com 29 anos. Deus me livre uma hora dessa, se meu marido falecer, nem a pensão vitalícia ele deixa para mim. Porque a reforma da Previdência ela mudou isso em 2019. E mudou também o cálculo das aposentadorias. O caso é se não tiver filho, é? Se não tiver outro dependente, né? Se tiver, o filho fica com o filho, é isso? Na verdade é assim, Elifran. Hoje é 50% mais 10% para cada dependente. Se só tem eu, esposa, como dependente, é 50 mais 10, 60% do valor. Se tem eu e mais um filho, é 50 mais 10 mais 10, então 70%. E aí, esse valor vai ser rateado, dividido entre eu e meu filho. Não significa que eu vou receber uma pensão do valor total e meu filho outro. O valor total é dividido para todos os dependentes. Se tiver 4 dependentes,
divide para os 4. Vamos supor um salário mínimo. Fica 1.320 dividido para 4, que a gente chama de cota parte. E o pior, gente, não para não. É tanta coisa ruim depois dessa reforma. Antigamente, o filho que recebia, quando completava 21 anos de idade, a cota revertia para a mãe. Ou seja, meu filho estava recebendo, completou 21 anos, a cota dele, a parte dele vinha para mim, que era a dependente que ia ficar recebendo. Hoje não é mais assim. A cota dele acaba. Eu vou continuar recebendo o que eu já vinha recebendo e o dele acaba. Isso é muito prejudicial. Mas você falou assim que a idade mínima é 45 anos, né? Para receber de forma vitalícia, para sempre. Sim. Mas se a pessoa tem menos que 45 anos, mas tem filho, recebe, né? Se a pessoa, a mulher ou o homem, tem menos de 45 anos, tem uma tabela que vai dizer por quanto tempo essa pessoa vai receber. Certo. 10 anos, 15 anos. E o filho, ele só recebe até os 21 anos de idade. Existem algumas pessoas que perguntam muito. Até uma das perguntas que eu deixei aqui, que são perguntas que são sempre feitas lá no escritório. Doutora, meu filho está na faculdade. Ele está com 22 anos. Ele vai poder continuar recebendo a pensão por morte porque ele está na faculdade? E a resposta é não. O INSS ele é bem rígido. Completou 21 anos, não importa se está na faculdade ou não. A pensão ela é cessada. Diferente doutor Francisco vai saber dizer isso aqui também, quando o filho recebe pensão alimentícia, que é aquela pensão que o pai paga, falou dos alimentos. Aí sim, essa pensão ela pode ser mantida até o final do curso superior da faculdade. Mas no caso de pensão por morte, quando o filho completa 21 anos, essa pensão ela é cessada. E a mulher ela só vai receber para sempre se tiver a idade de 45 anos ou mais, né? Aí tem essas questões que foram alteradas com a reforma e que trouxeram bastante prejuízo para os segurados. Porque, veja, antigamente recebia para sempre, antigamente recebia o valor integral do que a pessoa recebia, e hoje não. Hoje tem a redução do valor, hoje tem essa questão do tempo, tem a questão da cota parte do filho não reverter mais para a mãe. Então, é só prejuízo. Ao meu ver, foi só prejuízo do segurado. Aqui, Fransquinha, lá do Olho d'Água. Um abração para você, Fransquinha. Obrigado. Ela diz assim, bom dia, eu tenho umas... a pergunta dela, viu? Eu tenho umas contas de luz atrasadas no meu nome. Isso prejudica quando eu for me aposentar? Jamais. Jamais, Francisquinha. Pode ficar tranquila. Vamos ajeitar para pagar, né? Porque eu não... Porque aí vai ter outros problemas, Francisquinha. Não na aposentadoria, mas quem sabe aí uma negativação do nome, né? Aí já vai entrar um pouco no âmbito civil. Tem uma pergunta também que eu sempre recebo, que eu gostaria também de complementar aqui da pensão por morte, Alexandre, que é o seguinte: eu recebo pensão por morte, eu posso me casar de novo? Isso é uma pergunta muito comum. E eu já garanto aqui que pode. Pode casar tranquilamente, certo? Isso não existe, isso é mito. Antes, lá, muito antes atrás, tinha umas restrições, mas hoje é plenamente possível. Não pode ficar viúva de novo, que assim também aí é complicado. Não pode não só casar, como pode trabalhar também, que é outra pergunta que o pessoal faz muito. E eu posso trabalhar recebendo pensão por morte? Pode, tranquilamente. Trabalhar, casar de novo, viver a vida de novo, né? Vamos ouvir uma pergunta aqui do meu amigo, o professor Raimundo, lá de Souza, rapaz. Trabalha com a gente lá na escola Maria Marques, no qual eu quero mandar um abraço para todos que fazem parte lá da escola, no Jardim Brasília. Bom dia, meu querido amigo e colega Elifran. Aqui é o professor Raimundo Nonato, da cidade de Souza. Estou na audiência do seu maravilhoso programa, o programa Elifran Moral. Parabenizo você mais uma vez por esse programa brilhante que acontece todos os sábados, Elifran. E hoje com a participação especial da advogada Tamílis. E a minha pergunta é a seguinte: eu, enquanto profissional do magistério, sou professor, eu gostaria de saber da advogada com quantos anos de contribuição e também de idade o professor ele consegue se aposentar. E eu gostaria também de saber se tem uma distinção entre homem e mulher no quesito tempo de contribuição e idade para que consiga a sua aposentadoria. Portanto, aqui deixo a minha pergunta, Elifran, a minha participação desse programa maravilhoso que estamos na audiência todos os sábados. Um abraço para você, Elifran, para a convidada do dia de hoje, a advogada Tamílis, e também um abraço especial para todos os seus ouvintes. Um abraço, Elifran. Tchau, tchau. Bom dia, Raimundo, né? Raimundo Nonato.
Foi muito boa a pergunta, Raimundo. Eu só não entendi, ele não falou se é regime geral ou regime próprio, né? Porque há uma distinção. O regime próprio, que é um regime que também não há muita atuação, eu particularmente não atuo muito com regime próprio, que é justamente quando a escola, o colégio ali, ele tem o estado, né, o município, ele tem seu próprio regime. Mas se for regime geral, próprio, né? Pronto. Se for regime geral, vamos logo para o regime geral. Se for o regime geral, a aposentadoria mudou com as regras da reforma. Hoje, a mulher ela se aposenta, se for por idade, com 62 anos e o homem com 65. Se ela já vinha contribuindo aí para o INSS, precisa provar 15 anos de atividade, 15 anos de tempo de contribuição. Agora, se ela começou a contribuir agora, depois de 2019, o homem precisa de 15 anos e a mulher de 20. Então, veja, já mudou muita coisa, porque antigamente não era a idade de 62 anos para a mulher, e agora é 62 anos, ou seja, mais um prejuízo. E para o homem é 65 e 15 anos de tempo de contribuição, se ele já estava contribuindo para o INSS antes da reforma. Se ele começou a contribuir agora, depois de 2019, ele vai ter que provar 20 anos de tempo de contribuição. Então, tem essa distinção da aposentadoria do homem e da mulher, certo? Aí, indo para o regime próprio, o professor, ele tem aquela redução do tempo. Ele se aposenta com 25 anos de tempo de contribuição, certo? A idade também, 65 e 62. E tem uma questão que tem que provar também, 10 anos 5 anos no cargo e 10 anos de atividade de professor, né? Então, assim, tem umas peculiaridades, umas regrinhas do regime próprio. Mas é bom já ele entender que o professor ele se aposenta com 5 anos mais cedo. 25 anos de tempo de contribuição para poder se aposentar, entendeu? 30 anos e 25 anos. Então, assim, meu nome dele, Raimundo. Não sei se seu regime é próprio ou geral, mas acredito que seja o próprio, né? Então, as regras são diferentes. Elas mudam do regime geral para o regime próprio. Doutora, você viu na reforma aí se melhorou ou ficou mais ruim para nós vigilantes? Na verdade, o vigilante, como ele contribui, né, como ele tem, a maioria é carteira assinada e fazem as contribuições, eles vão se aposentar nessas regras que a gente conversou. 65 anos o homem, 62 anos a mulher, se for por idade, né? 15 anos de tempo de contribuição, se já estava contribuindo para o INSS. Se não estava, se começou depois de 2019, o homem precisa de 20 anos e a mulher de 15. Aí mudou a aposentadoria especial também, que é aquela aposentadoria que as pessoas, elas trabalham expostas a agentes nocivos, por exemplo, o bombeiro do posto de gasolina, né? Pessoas que trabalham em hospitais. Então, teve uma mudança também nessa aposentadoria especial. Agora precisa de idade mínima, precisa ou da regra dos pontos. Antes não existia isso, bastava comprovar 25 anos que estava exposto a agentes nocivos em atividade especial, você já poderia requerer. Mudou, aí tem as regras de transição, que agora a aposentadoria por tempo de contribuição, de 35 anos, ela não existe mais. Antigamente, completei 35 anos de tempo de contribuição, podia ter a idade que fosse, eu me aposentava. Essa regra, essa aposentadoria, ela foi extinta, a reforma, e agora temos as regras de transição. Ou seja, é preciso ter os 35 anos de tempo de contribuição e ter a idade mínima, ou ter a regra de pontos, ou a aposentadoria do pedágio. Então, veja, são muitas aposentadorias. Por isso que é importante buscar a ajuda de um advogado, para saber qual é a aposentadoria correta que você tem que pedir, qual é a melhor. Às vezes você tem direito a 2 aposentadorias, mas às vezes uma você recebe 1.320, que é o salário mínimo, e outra você recebe R$ 2.000. Então, é importante que passe por um advogado, porque ele vai fazer esse planejamento previdenciário, essa análise, e vai saber quando você pode se aposentar, quanto você vai receber, qual o melhor benefício, se você deve esperar ali 1 ano, porque vai ser mais benéfico. Então, assim, existem também essas questões que é preciso você se atentar na hora de fazer o requerimento. Não é simplesmente chegar no INSS e requerer sem ter essa orientação, porque às vezes você vai prejudicar a sua aposentadoria, que é uma coisa que vai ser para o resto da sua vida. Beleza, vamos aqui. Tem um áudio bem curtinho aqui, mas dá para a gente entender. Vamos lá. Ele procurar aí para ela, quem tem eczema pulmonar não tem direito ao auxílio doença. Então, a Maria já fez 2 perícias, vem negar. Entendeu? Ela quer perguntar aqui. Pergunta a ela quem tem eczema pulmonar, porque não tem direito ao auxílio doença, porque o marido dela fez
Luiz Perício Bernegado. Qual é o nome dela? Sebastiana. Sebastiana, bom dia, obrigada pela sua participação. Veja bem, Sebastiana, não é a doença que dá direito ao auxílio doença. Hoje a gente nem chama mais de auxílio doença, já tem outra nomenclatura. Não é a doença, você pode ter qualquer doença, mas não é ela que vai lhe dar o direito a receber o benefício. É a incapacidade que você tem para trabalhar naquele seu local de trabalho, seja na roça, de vigilante. Se você está incapaz para aquela atividade que você exerce todos os dias, aí sim você tem direito ao benefício. O que é que pode ter acontecido? Ela já passou por 2 perícias. O médico perito, ele não constatou essa incapacidade, ou seja, ele tem a doença, com certeza ele deve ter os laudos, documentos, mas o perito, ele não constatou que ele está incapaz para a atividade que ele exerce, que ela não falou qual é. Agricultura, pronto. Olha só, um agricultor que tem, o que é o problema? Efizema pulmonar? Efizema. Enfim, se ele tem esse problema, com certeza na roça, ali no sol, exposto ao sol, plantando, colhendo, deitado, sentado, que a gente sabe que é um trabalho braçal mesmo, o trabalho da roça. Então, ao meu ver, com certeza ele vai ter direito. Agora, precisa de quê? De uma boa instrução, de fazer um processo administrativo bem instruído, com uma petição explicando por que aquela pessoa está incapaz, mostrando ela trabalhando. Então, é por isso que há essa importância do advogado. Porque ela indo lá e requerendo não vai ser a mesma forma que o advogado faz. O advogado vai mostrar, como diz a história, por A mais B, que aquela pessoa está incapaz para trabalhar. Então, uma vez constatada essa incapacidade, ele vai ter direito ao benefício, ao auxílio-doença, ou até mesmo à aposentadoria. Porque se mostrar que é uma incapacidade que é permanente, ela você consegue a aposentadoria. Agora, se for uma incapacidade temporária, ou seja, você vai fazer um tratamento, uma cirurgia e você está apto a melhorar, aí o perito só lhe dá mesmo o auxílio-doença, que pode ser aí por 2, 3, 4. Tem clientes meus que conseguem por 1 ano. Então, assim, tem essa diferença também. Agora, é preciso lembrar a todo mundo que não é a doença que dá o direito ao benefício, e sim a incapacidade para o trabalho. Beleza. Tá respondida a pergunta, Sebastiana. Abração para você e obrigado pela participação. Viu, meu amigo Zé Carlos lá do Núcleo 2. Ele diz assim, bom dia, moral. Eita, rapaz, pode estar ficando meio... Bom dia, moral. Trabalhei 6 anos fichado entre 2000 e 2006. 2000 e 2016. Foi 6 anos que trabalhou fichado. Ele está perguntando se tem direito a se aposentar como agricultor. Se esses 6 anos vai atrapalhar. Ele trabalhou 2000 a 2006 ou 2000 a 2006? 2006 aqui, depois de 2006, não sei o que dizer. Veja bem, ele pode ter direito a se aposentar ainda como agricultor. Agora, se ele trabalhou, vamos supor, até 2006, eu não entendi se foi 2006 ou 2016, ele vai ter que provar que depois de 2006 ele estava na roça. Ou seja, ele vai ter que ter documentos de 2006 para agora. De 2023 para menos 2006 já dá mais de 15 anos, né? Então, veja, ele já tem tempo suficiente para se aposentar se ele tiver a idade. Porque o agricultor ele precisa provar 15 anos de atividade rural. Aí tem outra pergunta que pode surgir. Mas se eu trabalhei nesse meio tempo, nesses 15 anos que eu preciso, eu trabalhei. Prove que você retornou à agricultura com documentos que também é possível ainda se aposentar. Eu vou citar aqui a pergunta porque o ouvinte quem manda, né? É preciso o agricultor pagar sindicato para ter direito de aposentadoria? Você já respondeu, né? Sim, respondi, mas vamos reforçar, né? Não é preciso pagar o sindicato. O sindicato, a ficha ali da associação, ela serve como prova que você é agricultor, a da colônia dos pescadores, que você é da pesca, é uma prova, né? Agora, não é obrigado você pagar o sindicato e nem estar em dia com as contribuições para requerer qualquer benefício como agricultor. Beleza. Meu amigo Domingos, abração para você, Domingos. Ouvindo a gente, ele está perguntando aqui, posso ter direito a auxílio acidente e auxílio doença ao mesmo tempo? Auxílio acidente e auxílio doença, não. Agora, geralmente, o que é que acontece? Após o auxílio doença, você já vai dar entrada no auxílio acidente e vai ficar recebendo. A não ser que seja por 2 patologias diferentes. Aí talvez você possa tentar
Por exemplo, eu me acidentei e fraturei minha perna. Estou recebendo auxílio-doença. Só que eu já recebi auxílio-acidente de outra coisa que eu tive. Então, são duas patologias diferentes. Mas do mesmo problema, não. Você espera terminar o seu auxílio-doença e logo em seguida você já pode requerer o auxílio-acidente. Às vezes, a própria perícia, ela já transforma. Quando vai cessar o auxílio-doença, ela já lhe dá o auxílio-acidente. Doutora, mais uma dúvida aqui que eu vou tirar aqui. Deixa eu ver aqui, que eu tinha notado aqui. Beleza. Quem tem adicional de periculosidade, ao se aposentar, fica recebendo esse adicional no benefício? Não, mas ele vai ser somado no cálculo, né? E vai aumentar ali o valor. E geralmente quem recebe esse adicional vai ter direito à aposentadoria especial, né? Dependendo do cargo que exerce. Provavelmente sim. Quem recebe adicional de periculosidade, de insalubridade, é porque está fazendo alguma atividade que a gente chama de atividade especial. Está exposto a algum agente nocivo, por exemplo, pessoas que trabalham em hospital, pessoas que trabalham em posto de gasolina, que estão expostos ao benzeno. Então, são essas pessoas que a gente faz o requerimento da atividade especial e só precisa ali comprovar 25 anos, né? Antes da reforma, agora, claro que mudou, mas é preciso ter pelo menos esses 25 anos expostos a esses agentes nocivos. A pessoa aqui pediu para mim não dizer o nome, não sei porquê, mas colocou aqui, somei. Tem um direito à aposentadoria? Olha, o MEI, ele só tem direito à aposentadoria por idade. Por quê? Foi boa a pergunta. Não disse o nome, né? Por quê? Porque o MEI, ele contribui 5%. É 5% do salário mínimo. É uma contribuição baixíssima. É assim como a dona de casa. E também é uma pergunta que eu sempre recebo, eu até coloquei aqui. Saindo um pouco da pergunta dele. Eu sou dona de casa, eu posso contribuir para o INSS para eu me aposentar? Pode, você vai contribuir 5% do salário mínimo. Gente, 5% hoje eu acho que dá R$66, mais ou menos. Então, veja, você contribui todo mês por R$66 e você vai poder pedir um salário maternidade, um auxílio-doença e até mesmo se aposentar. Então, o MEI, ele se equipara aí à dona de casa nessa questão do valor. Ele também só contribui 5%. Só que ele só se aposenta por idade. Se ele quiser se aposentar por tempo de contribuição, por exemplo, ele precisa fazer a complementação desses 5%. Ele tem que complementar mais 15%, que aí vai totalizar 20%, aí sim ele vai poder pedir, por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, é uma dúvida também que surge muito das pessoas que são MEI, que querem saber se podem se aposentar, e se não fizer essa complementação, só se aposenta por idade e não por tempo de contribuição. O MEI é micro... Empreendedor. Diga uma coisa, no caso, não que eu queira, mas eu, como sou funcionário público, eu posso ser MEI também? Se você tem uma empresa, você já contribui pelo regime geral da Previdência, então não é interessante, né? Agora você pode fazer uma complementação privada, que é uma coisa que pouco se fala, a Previdência privada, e que é um futuro aí certo. Você vai ter a sua aposentadoria do regime geral, ali do INSS, e a aposentadoria da Previdência privada. Outra pergunta também, eu posso me aposentar pelo regime geral e próprio? Pode. Você trabalha numa escola no regime próprio e contribui para o INSS. Inclusive, tem uma pergunta aqui que me mandaram ontem à noite, eu vou procurar aqui para eu fazer, que é com relação à aposentadoria. É aqui, ó. E aí tem essa pergunta. Tem pessoas que são professoras do regime próprio. Por exemplo, minha mãe é uma delas. Ela contribui e ela vai poder aposentar nos dois regimes. Aqui, quem mandou essa pergunta para mim ontem à noite foi Dona Fátima, lá do Peba dos Lira, rapaz. Dona Fátima Martins. É possível ter duas aposentadorias? Quando isso acontece? Pronto, é possível dessa forma, Dona Fátima. Se for, a senhora tem um regime próprio, trabalha o regime próprio e também contribuía para o INSS, ou também trabalha no regime geral e vai poder se aposentar. Outra pergunta também que é muito comum, Elifran. Eu recebo pensão por morte rural. Meu marido faleceu e eu recebo a pensão. Eu vou poder me aposentar como rural, como da roça? Tem gente que não se aposenta porque acha que vai perder a pensão e não vai receber mais nada. Gente, isso é um mito. Se você é da roça e é aposentada, pode receber a pensão por morte, como também, se você recebe a pensão por morte, pode receber a aposentadoria rural. Pode ter o acúmulo desses dois benefícios.
Agora, se você não é rural, pode acumular, mas vai ter uma perdazinha aí no valor. Nos cálculos é feito, um benefício fica integral e o outro fica só a metade. Mas aí é para quem não é rural. Tudo isso a gente faz uma avaliação antes e passa, né, para o cliente, para ele entender o que é que vai acontecer. Beleza. Deixa eu só dar um toque aqui mais uma vez aqui em nome dos parceiros fortes que tá com a gente aqui, da Clínica Cardiomed, Império dos Amigos, que foi a inauguração ontem, né, meu amigo Danilo? Desejar muito boa sorte para ele em frente à praça aqui em Nazarezinho. Em nome da Clínica Doutora Radassa Rodrigues, Loja Sou Mais, Mendes Bebidas, Chico Autopeças, Araújo Móveis, Constru Clima, em nome de WTEC, Clínica Essencial Estética, em nome de G-Mídia, em nome de Encerralharia Souza Lanches, o Rei do Pastel, New Line Telecom, Especial Gourmet, Farmácia Bem-Estar, em nome da Madeireira Central, Luiza Modas e Farmácia Droga Vida. E se você quer fazer suas apostas esportivas, é com Eduardo Betts, o moral aqui. Dando sequência aqui à nossa programação, abraçar meu amigo Luzimar, Matheus, Marcos e a turma que faz parte aqui da oficina Pai e Filho, sempre na audiência do programa. Dando sequência aqui, nosso bate-papo com a doutora Tamires, rapaz, eu já vi 2 ouvintes aqui chamar Tamires, porque é muito parecido. É, né? ninguém acerta. Tamires com... É Tamires, mas não tem problema não. Tem não, gente. E deixa eu ver aqui. Olha, tem uma pergunta também que eu coloquei aqui que é muito comum. Parei de trabalhar, parou de contribuir, né? Foi demitido ou pediu as contas, como diz a história. Eu ainda posso requerer algum benefício? Preste atenção, quem parou de trabalhar fica 12 meses ali em qualidade de segurado. Então, você tem 1 ano para pedir qualquer coisa lá no INSS. Muita gente também não sabe disso. Muitas pessoas, muitas mulheres, por exemplo, saem do emprego, param as contribuições e logo em seguida, 2, 3, 4 meses depois, engravidam. Vão ter direito? A gente faz o cálculo, vê se ela ainda está na qualidade de segurado e ela ainda pode requerer um benefício no INSS. Sofreu um acidente, foi acometido de alguma doença, ainda vai poder receber. Então, veja, não é porque você parou de trabalhar que você automaticamente já está sem a cobertura ali da Previdência Social. Você ainda pode ter essa cobertura, certo? Dona Luísa, ela perguntou aqui, é possível uma pessoa fazer empréstimo em um cartão de aposentado sem a assinatura do aposentado? Não, mas acredito que possa ser que tenha acontecido isso com ela, porque está muito comum. Os meus clientes, muitos, chegam lá no escritório, doutora, eu fui receber meu benefício, veio descontado um empréstimo que eu nunca fiz, que eu nunca pedi, e agora? Então, assim, isso está muito comum de acontecer. Se isso aconteceu com ela, com a Luísa, é interessante que ela busque um advogado para entrar com uma ação, certo? Nessa ação a gente pede que não seja reconhecido esse contrato, né? Que seja nulo, a gente pede indenização. Porque, veja, se ela não tem ciência, se ela não autorizou, se ela não solicitou, esse benefício não era, esse empréstimo não era para existir. Né? E olhe, uma vez feito esse empréstimo, pega-se ali 5 mil, você paga com 10, 15 mil. Verdade. Então, é um absurdo. E não sei quantos anos descontando ali na sua aposentadoria todo mês. Então, se isso aconteceu com ela, é interessante que busque um advogado. Doutor, o que eu acho também abusivo, não todos, mas tem umas pessoas que trabalham com empréstimo que exigem demais. Se pegar um aposentado na casa, no sítio principalmente, sem ter um filho para orientar por perto, faz, porque eles ficam muito exigindo, como se... Isso eu acho que é errado. Entra na cabeça da pessoa e às vezes eles fazem sem nem querer ou sem nem saber o que é que estão fazendo. E assim, eu sempre oriento lá no meu escritório aos meus clientes, gente, não caia nessa cilada de empréstimo. Eu sei que às vezes está precisando, eu sei que é uma necessidade, mas veja se vale a pena, porque é uns juros tão abusivos que você pega 5, paga com 15, passa não sei quantos anos da sua aposentadoria vindo descontada, sabe? Então, assim, eu nunca aconselho a fazer empréstimo. Meus clientes sabem disso. Eu sou contra essas coisas, porque eu vejo que não vale a pena. E outra, ainda acontece muito de quê? Justamente da fraude. Você faz aí há uma renovação automática do empréstimo. Talvez aquela pessoa já assinou uma folha. Exato. E a pessoa guardou lá, Eduardo, a folha sem botar a data.
Não estou dizendo que acontece, mas pode ser. Com certeza. Daqui um ano ele só bota a data, pronto. Faz a renovação automática. O dinheiro caiu na minha conta, aí a pessoa lisa. E aí é um problema. Quando tira, era, o juiz, por exemplo, que pega um processo desse, ele entende o seguinte: se a senhora tirou é porque a senhora sabia que tem um dinheiro ali que não era da senhora e a senhora usou. Né? Então a gente às vezes pede só para eles não ficarem mais renovando automaticamente, por exemplo. Mas eu sempre digo, olha, quando forem assinar essa questão dos empréstimos, peça a alguém que tenha uma noção para ler, para saber o que é que está lá naquelas cláusulas, porque às vezes você assina e a partir do momento que você assinou, você concorda com tudo que está lá. Né? Então é um pouco complicado isso. Doutora, o que significa contribuinte facultativo? É justamente o que eu falava agora há pouco da dona de casa. A dona de casa, ela trabalha em casa, né? Ela não trabalha, não é remunerada. Mas se ela quer se aposentar, se ela quer pedir um benefício no INSS, ela pode se aposentar como facultativa. Ou seja, ela não precisa, ela não é obrigada a recolher as contribuições, mas ela quer, é uma faculdade, certo? Então, por isso que a gente chama facultativo. Assim como a dona de casa, o estudante, ele pode também fazer essa contribuição como facultativo. O jovem aprendiz pode fazer essa contribuição como facultativo. Enfim, tem várias pessoas que podem fazer essa contribuição como facultativo. E se encaixar no requisito da baixa renda, aí é naquela alíquota de 5% do salário mínimo, que fica um valorzinho ali em torno de R$ 66 por mês. Beleza, deixa eu abraçar aqui minha amiga Simone, rapaz, está ouvindo a gente lá no Citimbau. Alô, Simone. Alô, seu garoto, seu filho Hércules, Delei, que tá viajando, né? Mas a gente abraça ele. Ela diz assim: bom dia, Elifran. Pergunta para a doutora Tamílis quais são as provas para se aposentar como agricultora e qual a idade da mulher para se aposentar. Quais são as provas e qual a idade? A mulher se aposenta, a mulher rural se aposenta com 55 anos. Ih, Simone, tá longe, hein? E o homem com 60. Isso não mudou. Nada mudou na reforma para o agricultor, graças a Deus. É verdade. E as provas, veja, temos provas que são as mais importantes, que a gente chama de mais importantes, porque o INSS, ele elenca como base governamental. Quais são elas? A DAP, que hoje é o CAF, né? Não é mais DAP. A DAP, o Seguro Safra, quando recebe, é uma prova muito importante. Se é dono da terra, o ITR. Se não é dono da terra, o contrato que você tem com o dono da terra, por exemplo, contrato de comodato, contrato de parceria, são provas importantíssimas. Agora, doutora, eu não tenho essas provas ou eu não tenho todas. Quais são outras provas que eu posso utilizar? O INSS também aceita outras provas para você fazer ali a prova da atividade rural. Por exemplo, certidão de casamento, que consta a profissão de agricultor. Certidão de nascimento dos filhos, que consta a profissão de agricultor. Ficha escolar, que o pai e a mãe colocam lá agricultor. Ficha de postinho de saúde, né? Ficha lá do postinho que você frequenta, que está lá a profissão agricultor. Boletim de ocorrência e procuração que você já fez para qualquer coisa, que você se qualificou como agricultor. Nota de compras agrícolas, né? Nota de que você comprou ali, você guardou. Então, veja, há uma infinidade de provas. A ficha da associação, né? Da questão do sindicato rural. Há várias provas que, elas constando sua profissão como agricultor, é possível utilizá-las. Claro que existem essas mais importantes, que eu falei inicialmente, mas essas outras também podem ser utilizadas. Outra coisa importante que eu queria comentar é quem vive em união estável e o companheiro falece. Veja, não tem a certidão de casamento, mas vivia em união estável por 10, 15 anos. Aí o companheiro ou a companheira faleceu. Como é que faz para provar, para pedir uma pensão por morte? Isso é muito comum. Por quê? O que acontece? As pessoas, às vezes, não formalizam um relacionamento, né? Mas vivem. Então, assim, eu sempre apareço esses casos lá no escritório, o que é que a gente orienta? Olha, se teve filhos, a certidão de nascimento dos filhos já é uma prova da sua união estável, né? Comprovante de endereço que tinha, por exemplo, a energia no nome da mulher e o papel de água no nome do homem. Tendo o mesmo endereço, prova que eles dois moravam juntos. Aqueles planos de funerária que tem os dependentes, às vezes a mulher coloca o homem ou vice-versa. Então, é prova também de que existia essa união estável. Então, pessoas que vivem aí em união estável, que eu aconselho, claro, a formalizar através dos documentos, mas não tendo
é possível, através de alguns documentos do dia a dia, você fazer essa prova da união estável e requerer a pensão por morte. Deixa eu abraçar aqui a turma que está na nossa live aqui. Meu amigo Neto Rulim, está lá em Cajazeiras, no Mercado Central, ouvindo a gente. José Gomes, lá em Brasília. Laurinete, Cleilson, alô Cleilson. Galeguinho Pires, Osana Soares, Vânia, Galeguinho Pires de Racim. Aqui no comentário. Bom dia. Doutora, eu tinha um benefício BPC. Faz 2 anos que fui afastado. Entrei na justiça para restabelecer meu benefício. Aí eu queria saber o seguinte: eu vou ter direito a receber o retroativo ao estabelecer esse benefício? Ele entrou, foi negado e colocou na justiça. Está com 2 anos que ele perdeu, né? E colocou na justiça, Foi. né? Pronto. Se for concedido lá na justiça, se o juiz julgar procedente, ele recebe desde a data que ele deu entrada, né? Que foi negado lá no INSS. A não ser que o INSS ofereça algum tipo de acordo, e aí o advogado dele deve orientá-lo nesse sentido. Mas, a partir do momento que você tem uma negativa no INSS e judicializa, você já pede desde a data que você deu entrada lá no INSS. Então, há essa possibilidade, sim, de receber, a não ser que seja feito um acordo ou alguma coisa no processo que seja dali para frente, do dia da audiência para frente, mas isso aí o advogado com certeza vai orientá-lo. Valeu, Galeguinho Pires. Doutora, é possível passar por exemplo, a pergunta é assim: é possível passar do pai para o filho uma pensão após a morte, se o filho já for maior? Pode acontecer isso? A pensão... Por exemplo, pode acontecer um caso de uma pessoa já ser de maior, mas o pai morrer e ele ficar com a pensão? Só se ele for inválido. Inválido, né? Inválido, que a gente diz inválido, são pessoas que têm algum problema, né? Falta de discernimento mental, por exemplo, e precisa provar que na data do óbito ele já estava inválido. Também não adianta trazer provas depois que a pessoa morreu e buscar a prova, está aqui, ó, o laudo, que ele é inválido. Não, essa invalidez ela tem que existir até a data do óbito ali, do fato gerador. Né? Exatamente. Então, é possível sim, desde que o filho seja inválido. Não sendo o caso, não é possível. E como é feito o cálculo de uma aposentadoria? Por exemplo, eu vou me aposentar e vamos fazer os cálculos do anos que eu contribuí. Como é feito isso aí? Olha, mudou também, certo? Com a reforma da Previdência. Antes, só consideravam-se 80% dos seus salários. Ou seja, havia um descarte dos 20% menores e considerava-se 80% maiores. Isso era bom porque o valor menor, quando você junta tudo e soma e divide, o valor menor tende a cair ali o valor total. Então, veja, antes era 80%, agora é 100%. Pega tudo, soma tudo e divide por todos os meses que você tem de contribuição. Por exemplo, eu tenho 15 anos. Somos 15 anos e divido pelo total de meses de 15 anos. E aí, mudou também a forma de calcular. Por exemplo, a maioria das aposentadorias agora é 60% do valor salário base, mais 2% para cada ano que excede 15 anos ou 20, se for o caso do homem, na nova regra. Então, veja, mudou muito. Aí, quem vai fazer isso? O advogado faz esse cálculo antes de pedir a aposentadoria e já mostra ao cliente qual é o valor que ele vai receber de aposentadoria. E o cliente vê se vale a pena aposentar ou contribuir mais um pouquinho, mas mudou também esse cálculo. E interessante é isso, que antes era só 80% dos maiores salários e agora é 100%, o que é prejudicial. Você aconselharia a uma pessoa que, mesmo por idade, que ela acha que tem os documentos certinho para se aposentar, você aconselharia ela procurar um advogado, assessoria? Com certeza. Com toda certeza. Isso não é puxando o saco para a advocacia, não. Tem pessoas que vai assim, às vezes, sozinha e às vezes dá errado. E acha que não há necessidade do advogado. A gente escuta muito. Eu não preciso de advogado. Mas, olha, o advogado não só para o INSS, claro para a Justiça também, mas para o INSS é primordial. O advogado ele vai fazer a petição ali do seu processo, vai relatar os fatos, vai colocar os fundamentos, vai juntar as provas corretas, porque o que acontece muito?
As pessoas que dão entrada sozinha, ela pega tudo que tem de prova e joga lá no processo. Às vezes tem uma prova que não vai ajudá-la e sim prejudicá-la. Então, a gente faz essa seleção dos documentos, coloca-os de forma correta. Tem pessoas que não sabem acessar aquele Meu INSS, que é um aplicativo hoje que muita coisa se resolve por lá. Tem pessoas que não sabem acessar. Então, o que é que acontece muito lá no escritório? Entram sozinhos, aí o INSS ele abre uma exigência, ou seja, para você juntar algum documento. A pessoa, como não sabe acessar ou não acompanha, perde o prazo. E o benefício ele vem deferido por isso. Então, veja, perdeu tempo, né? Perdeu ali a oportunidade de já estar com o benefício porque não fez da forma correta. Então, eu acho importantíssimo, sim, buscar a ajuda de um advogado, porque a certeza que seu benefício vai ser concedido é bem maior do que você dando entrada sozinho. Abraçar meu amigo Juscelio, tá ouvindo a gente lá no sítio Angico. Obrigado, Juscelio. Ele está perguntando o que acontece quando uma pessoa não tem direito à aposentadoria. O que acontece para ela perder? Diz assim. O que acontece quando ela não tem direito Não a tem se direito, aposentar? sim. Se ele não tem direito, aí ele vai ter que esperar a idade para pedir o LOAS. Né? Porque, como eu disse, a única forma de você ganhar um benefício sem contribuir. Mas ninguém fica sem receber, doutor. Não, aí Acontece? acontece. Você também vai ter que Porque se eu já vi encaixar. história, até na nossa comunidade aqui, de gente dizer assim, rapaz, fulano não vai se aposentar não. Mas por quê? Não, é porque ele, sei lá, abriu uma firma em São Paulo. Exatamente. Por exemplo, o LOAS, o INSS ele tem um critério que ele chama de miserabilidade. Eu não gosto muito desse nome, porque eu não acho que ninguém seja miserável, né? Porque miserabilidade é miserável. E assim, eles querem que você se encaixe nessa regra da miserabilidade. Então, veja, se você tem uma empresa aberta, você não vai conseguir requerer esse benefício LOAS. Agora, essa pessoa que diz que não tem direito a aposentar, tem que ver se é porque ainda não completou os requisitos. Talvez daqui a alguns anos, ou com o auxílio de um advogado, ele consiga encontrar, preencher esses requisitos, encontrar o que falta e consiga se aposentar. Mas, veja, não é todo mundo também que vai requerer o LOAS que vai conseguir, não. Abraçar meu amigo Leandro. Leandro participando da nossa programação. Leandro está ouvindo a gente lá em Marisópolis. Valeu, Leandro. Obrigado pela sintonia, viu? Ele pergunta aqui, com quantos meses de trabalho o contribuinte tem direito ao auxílio-doença? O auxílio-doença precisa de 12 meses de carência. Agora, se for um acidente, por exemplo, ou uma doença que esteja listada numa portaria que existe com várias doenças que isentam carência, que não precisam de carência, aí você não vai precisar provar esses 12 meses. Então, precisaria saber o problema de saúde, né, para ver se está isento ou não de carência. Não estando isento de carência, aí precisa de 12 meses de contribuição para o auxílio-doença. Valeu, obrigado. Obrigado, minha amiga Simona, rapaz. Ouvinte forte é assim, ó. Escuta o programa e ainda manda o print da TV lá ligado no programa. Valeu, Simone. Valeu, Simone. Obrigado pela audiência. Marlene Gonçalves mandou um áudio aqui. Vamos ouvir o áudio de Marlene Gonçalves, minha amiga lá do Rio de Janeiro. O bom, doutora Tamilis, da rádio web é isso, porque, né, todo lugar do planeta a gente tem ouvinte. Exatamente. Quando a gente estava na NASA, que é muito bom também escutar no seu radinho, né? Mas era limitada, só a cidade de Nazarezinho. A frequência se torna limitada, né? Vamos aí ouvir o áudio de Marlene Gonçalves. Bom dia, Elifran. Bom dia, doutora Tamires. Olha, eu não mandei pergunta, porque tudo que eu queria saber, ela já falou, ela esclareceu aí, tá bom? Um ótimo fim de semana para vocês, Elifran e doutora Tamires. Estou gostando muito de ouvir o programa hoje, tá? Parabéns. Obrigada. Valeu, minha amiga Vou Marlene. aproveitar aqui o ensejo. Quem quiser me seguir lá no Instagram, gente, eu sempre posto vídeos, sempre mostro um pouquinho da rotina. É @Tamiles. Vou até soletrar porque é difícil demais, viu, Elifran? Não acertam, não. THAMILES. Tamiles Linhares. Vocês me seguem lá, porque com certeza vão ficar sempre bem informados. Inclusive, eu quero lhe parabenizar pessoalmente pelo trabalho que você vem fazendo na rede social. Por exemplo, doutor da Roça, né? Que é o doutor Fernando. Um grande amigo nosso. Doutor Francisco também está começando a gravar os vídeos dele. Sim. Isso é muito bom, porque hoje, se a gente hoje não for para a rede social, fica um pouquinho atrasado, né, Tamires? Olha, eu Todo acho... profissional é bom também usar a rede social. Tudo. Qualquer profissão. Profissão, comércio, loja,
Tudo. Eu já estudei marketing também. Eu comecei a esse Instagram. Foi até interessante a gente tocar nesse assunto. Talvez tenha alguém que esteja nos assistindo e isso vai servir. Olha, eu comecei com esse Instagram logo quando eu me formei e comecei a advogar. Na minha cidade aqui, em Souza, que eu sou de Souza, né? Não tinha, na região, não tinha esses Instagrams jurídicos ainda. Mas eu vi a necessidade de começar a me destacar de alguma forma, para sair da mesmice. Porque, veja, hoje, advogado não pode mais ficar só sentado ali na sua sala esperando o cliente chegar, porque não chega. Então, eu acabei inventando esse Instagram e comecei a postar minha rotina, comecei a postar vídeos informativos. E aí, o que foi que aconteceu, Elifran? Eu aqui de Souza, né, que a gente chama o fim do mundo, uma faculdade lá de São Paulo me ligou, disse que tinha gostado muito do meu perfil e me chamou para palestrar no maior evento previdenciário que existe lá, que é as previdenciaristas. São só mulheres que trabalham com direito previdenciário. E eu estava assim com nomes que eu seguia, que eu achava que eram o máximo, e eu estava ali ao lado delas palestrando, graças ao meu Instagram. Então, de lá para cá, graças a Deus, eu vim aumentando, vim melhorando. E eu acho muito lindo quando eu vejo, por exemplo, o doutor da Roça, que vem chegando agora, fazendo esse trabalho também impecável, porque as pessoas precisam dessa informação. Hoje não é mais limitado a escritório, hoje não é mais limitado aqui a gente estar frente a frente. Hoje a gente tem que levar a informação para todos os locais. Então, graças a Deus, eu já tenho esse Instagram há 5 anos, venho desenvolvendo esses trabalhos. Hoje eu estou como coordenadora da ESA também, lá em Souza, que é a Escola Superior de Advocacia, que é voltada para cursos, essas coisas de capacitação dos advogados. Então, eu sempre estou em cursos, sempre estou palestrando, sempre estou buscando também atualizações, porque a gente não pode parar, em qualquer profissão. Se a gente se acomoda, a gente fica para trás. Então, a gente tem que estar aí sempre constante em crescimento, em evolução, porque é dessa forma que a gente vai conquistando tudo que a gente quer. Certeza. Como você falou aí de ficar lá só no escritório esperando o cliente, né? Acredito que o contato com o público, né? Até virtual é bom. Sim. Porque antigamente você falava, ei, vai vir doutor fulano, advogado, ou médico, as pessoas tinham medo até de conversar, né? Tem medo de fazer perguntas. Certeza. E hoje em dia, graças a Deus, que ficou mais aberta assim, as conversas. Pessoas até leigas que não entendem do assunto podem conversar com qualquer pessoa. Você fala a linguagem do cliente, não é isso? A gente faz o planejamento de clientes do Rio de Janeiro, de São Paulo, porque graças à internet. A gente faz uma videochamada, pega toda a documentação ali pelo e-mail, consegue dar entrada num benefício, consegue orientar o cliente. Ô, doutora, eu lembro que no tempo da NASA, no carnaval mais ou menos de 2008, aí ia vir uma celebridade, não sei se era um deputado, aí Zé Lira, que era o diretor, disse, Fran, nós fazendo lá cobertura, né? Olha, Fran, o deputado fulano vem pra cá, quero que você entreviste ele, pergunte como tá o carnaval. E eu fiquei naquela ansiedade, meu Deus, vou entrevistar um deputado. E graças a Deus, que naquele tempo era limitado, ninguém ouvia, né? Hoje, graças a Deus, a gente, se fosse hoje, eu não contava conversa, mesmo se eu não falasse a mesma linguagem deles, né? Mas igual a juiz. Eu não teria mais essa timidez, porque eu acho que a rede social fez isso, fez a gente conhecer mais as pessoas. Sim. É igual a juiz. Veja, tem gente que passa mal na frente de juiz. Eu tenho clientes que ficam suando, que ficam nervosos, porque vai falar, porque está de frente ali com o juiz. Então, veja, porque tem essa questão ainda desse tabu, né? Só que são pessoas normais, como eu, como você, e eu sempre gosto de orientar meu cliente quando vai para uma audiência. Eu digo, olha, o senhor vai ficar tranquilo, o senhor vai falar a verdade. Não tem necessidade de passar mal, de ficar nervoso. Às vezes falta até a voz. Às vezes eles faltam a voz. Eles estão falando a verdade, mas só a situação ali. Tem uns que ficam sem voz, eles não conseguem falar. Então, assim, ainda existe esse tabu, por exemplo, com o juiz, mas graças a Deus as coisas estão melhorando, evoluindo muito. Beleza. Tem uma pergunta aqui. Dando sequência aqui à nossa programação, agradecer a cada um de vocês que estão em nossa audiência. Tem uma pergunta aqui, Alexandre, que eu gostaria de fazer. Também é muito comum receber lá no escritório. Me aposentei e continuei trabalhando. Sim. Tu leu? Você leu a mensagem? Foi porque... Tenho direito a revisar o meu benefício? A pergunta era assim. Como continuar
trabalhando após me aposentar. Quase a mesma coisa, né? Olha, você pode se aposentar e continuar trabalhando sim. A não ser que você se aposentou, por exemplo, por invalidez, que é quando você está com algum problema, e você se aposentou por aquilo. Você, claro, não vai mais poder trabalhar. Por exemplo, eu sou agricultor, me aposentei por problema de coluna. Né? Então, você não pode, via de regra, continuar trabalhando porque você está aposentado justamente porque não consegue mais trabalhar. Então, quando você se aposenta por invalidez, você não é mais para trabalhar naquela mesma atividade que você exercia, que lhe deixou incapacitado. Agora, eu me aposentei por idade, por tempo de contribuição, posso continuar trabalhando? Pode. Agora, o que é muito comum, continua trabalhando e ainda há as contribuições para o INSS. Aí tem gente que diz, pronto, passei 2 anos trabalhando depois que me aposentei. Agora eu vou revisar meu benefício, porque já tem 2 anos a mais, agora eu vou aumentar o valor, né? 2 anos a mais vai dar uma diferença boa. Não pode. Não é possível você se aposentar e depois se reaposentar, se aposentar de novo. Uma vez você aposentou e recebeu o seu primeiro pagamento, tchau e bênção, como diz a história. Você não vai mais poder fazer uma aposentadoria nova. Claro que há a possibilidade de revisar aquela aposentadoria se foi feita de alguma forma errada, se o cálculo não foi correto na hora de fazer. Isso aí tudo bem, é uma revisão do que concedeu ali sua aposentadoria. Agora, aposentar de novo para poder aproveitar o tempo que você tem depois que você já aposentou, isso aí não é possível. Então, é uma pergunta sempre que aparece muito no escritório, é muito comum. Doutora, o empresário, a pessoa que tem a sua empresinha aberta lá, seja o micro ou o grande empresa, eles precisam de quantos anos de contribuição? É a mesma coisa. Eles, por exemplo, a maioria são contribuintes individuais, porque aí eles contribuem da forma que eles podem, né, contribuir, de acordo com a renda. Ou microempreendedor individual, né? Eles vão se aposentar nas mesmas regras da aposentadoria urbana. 65 homens, 62 mulheres. E o valor que paga depende de quanto... Sim, o valor que você vai receber depende de quanto você contribui. Né? Tem gente que contribui no teto. O teto hoje está em torno de R$7.000. Tem gente que contribui ali no teto. Se você contribui no teto, você vai receber o teto também. Então, é proporcional ao que você contribui. Né? Se você só contribui, por exemplo, os de 5%, que é baixa renda, você vai receber ali limitado a um salário mínimo. Que a maioria das pessoas hoje recebem esse valor. Principalmente os agricultores, por exemplo. Né? A não ser que eles tenham recebido auxílio acidente. E o auxílio acidente aumenta o valor. Então, o agricultor ele só vai receber mais de um salário mínimo se ele receber o auxílio acidente durante a sua vida. Pois é, doutor, eu quero só agradecer a você agora pela sua participação aqui, dizer que eu quero a segunda edição dessa entrevista, a gente vai ficar com essa parceria, assim como eu tenho com o doutor Fernando, para a gente ficar trazendo esses profissionais para passar informação para os ouvintes. Porque nem só de música vive o homem, né? Informação sempre é importante, né? Tem muita gente que ainda não tem informação completa. E quero agradecer a você por ter aceitado o nosso convite, né? Eu vi seus vídeos na rede social e achei interessante. Eu digo, vou convidar essa doutora. E você foi muito gentil comigo, me deu a maior atenção. E eu quero lhe agradecer, tá bom? Eu que agradeço o convite. Como eu lhe disse, me sinto em casa. Faltou só a galinha. Na próxima tem que ter a galinha. Meus clientes de Nazarezinho não ligou rapaz, para me oferecer a galinha hoje. Rapaz. Como é que pode, hein? Mas fica aqui desde já a aceitação aí do convite para a gente voltar. E quem não conseguiu mandar a pergunta ou tem alguma pergunta que gostaria de fazer em off, né? Pode ir lá no direct do meu Instagram, como eu passei agora há pouco, @TamilesLinhares, que a gente pode trocar aí alguma coisa, conversar sobre alguma coisa. E eu estou sempre à disposição, viu, Alifran? Quando precisar, só chamar um vídeo, alguma coisa. Estou sempre à disposição de vocês. Só para finalizar aqui, agradecer aqui a turma que está chegando ainda na live, mas a gente só dá o alô para Josefa Pereira, alô Zefinha, Francisca Figueiredo, Trajano, lá em São Paulo, está nos assistindo. Creus de Racim, boas intenções aí no seu programa. Valeu, Alifran Moral. Valeu, meu amigo Cleils, toda a galera aí, meu amigo Francisca Figueiredo, Vânia Pergidinho e toda a galerinha. Muito obrigado a vocês. Doutora, e até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Até a próxima, se Deus quiser. Galerinha, um abração a todos que estiveram com a gente no programa Alifran Moral. Nós voltamos sábado, se Deus quiser, um final de semana abençoado a todos. Fé em Deus sempre.